Ah, que eu vou acabar esquecendo de usar essa camisa em algum vídeo, vocês vão me matar, velho. Chegamos nas finais de conferência. 32 times começaram a temporada, restam 4, meus amigos. 2 na AFC, 2 na NFC e os vencedores vão se enfrentar no Super Bowl 54, dia 2 de fevereiro. 3 recados muito rápidos, cara, muito rápidos mesmo. Primeiro, vota no Golin Sports Honors nos melhores da temporada aí embaixo. E os outros 2 é rápido porque são segredos ainda. Guardem as datas 25 de janeiro, principalmente você que é de São Paulo, e o fim de semana do Super Bowl, que vai ter coisa muito bacana. Se você quer saber em primeira mão, me siga nas redes sociais, fechou? Roda essa vinheta maravilhosa porque a gente vai falar das finais de conferência agora. Sejam muito bem-vindos ao Golin Sports, cara. Ai, a gente espera tanto a temporada chegar. Eu lembro em julho, assim, quando a gente tá lá, falta tipo 2 meses pra começar a temporada, um pouquinho menos, assim, e você tá, pelo amor de Deus, eu não aguento mais esperar. E aí eu vejo agora que é dia 17 de janeiro e que eu falo, amanhã, na verdade domingo, né, tem as finais de conferência. Os melhores times da NFL se enfrentando para ir pro Super Bowl, e eu vejo que tá acabando. É uma sensação meio, mais ou menos, né? Porque tá acabando, mas tá chegando também o maior evento da televisão, sobretudo a televisão americana, mais de 100 milhões de pessoas que assistem. O sonho da minha vida é assistir um Super Bowl no estádio, mas como é difícil, né, meus amigos? Então vamos lá. Vamos falar dos 2 jogos que antecedem esse evento maravilhoso. O primeiro deles é o duelo da AFC. Os 2 jogos são no domingo, dia 19 de janeiro. O primeiro deles é o da AFC, que é às 5 horas da tarde, Titans e Chiefs. A semana passada foi tão surpreendente com a vitória dos Titans em cima dos Ravens. Ah, Golinho, eu sabia que isso ia acontecer. Não sabia, não tem como. Ganhar dos Patriots, que tinham um ataque todo ferrado. Você pode até dizer que, Golinho, eu talvez pudesse rolar e tal, mas contra os Ravens, cara, os Titans ganharam do melhor ataque da NFL, que são os Ravens, ganharam da melhor defesa da NFL, que são os Patriots nesse ano aqui, né? E agora eles vêm para a final de conferência, o seed número 6, ou seja, o pior classificado, que fez uma temporada 9-7, passando por vários problemas. Começou a temporada com esse cara aqui, Marcus Mariota, e terminou com Ryan Tannehill, que foi um jogador tão impressionante, concorrendo aí pro prêmio de Comeback Player of the Year, o jogador que volta de um ano sem jogar, seja por lesão, seja por muitos problemas, e o cara tá sendo decisivo. Derrick Henry correndo como se não houvesse amanhã, o cara realmente parece um avatar, porque ele é super alto, tem aquele rabão de cavalo, corre que nem um maluco, isso é muito, muito legal. E aí, eles vêm agora enfrentar os Chiefs, o segundo melhor time classificado na AFC em segundo lugar, jogando em casa, tendo o MVP da temporada passada, Patrick Mahomes, e que esse ano, nos playoffs, tá afiadíssimo, cara. No jogo Chiefs e Titans, o Patrick Mahomes teve problemas, não ele, na verdade, o time começou muito mal naquele primeiro quarto, em que levaram 24-0, mas depois ele começou a ficar cada vez mais afiado, fez touchdown atrás de touchdown, foi absurdo, e ainda tem jogadores tão maravilhosos no elenco, como o próprio Travis Kelce, como o Mecole Hardman, que é excelente. A defesa dos Chiefs, aí a gente começa a falar dos problemas. A defesa dos Chiefs a gente sabe desde o ano passado que não é a melhor defesa da NFL. Em jardas por jogo, a defesa do Kansas City Chiefs foi a 17ª na temporada regular. Quando a gente vê na pós-temporada, a defesa do Kansas City Chiefs é a pior da NFL, sendo que jogou apenas um jogo. Ela foi a pior em um jogo do que o Texans em 2, Titans em 2 jogos, do que Vikings, Seahawks em 2 jogos, tendo cedido 442 jardas apenas nesse jogo. É claro que teve aquela bizarrice inteira do primeiro quarto e tudo mais, mas a gente vê, por exemplo, o Tennessee Titans, que em 2 jogos foram 418 jardas. Então o que acontece, né? A gente sabe que a defesa dos Chiefs é um problema, principalmente contra o jogo corrido. E do outro lado, a gente tem o Derrick Henry. Como eu falei, os Titans tendo ganhado da melhor defesa e do melhor ataque, eles têm as maiores condições do mundo de ganhar esse jogo. Só que são os Chiefs jogando em casa, uma torcida extremamente hostil, e o Patrick Mahomes e tudo isso que eu sempre falo aqui pra vocês. Eu, se fosse apostar nisso, diria que os Chiefs ganham esse jogo. Andy Reid tem todos os defeitos do mundo, mas é um técnico experiente. E foi ele o responsável por ter falado,
esse Mahomes aí é da hora, vamos draftar esse cara. Então eu tenho que dar um pouquinho de mérito pra ele, não é possível. Os Titans têm toda a condição de ganhar esse jogo, inclusive lá no podcast Golim Sports, se você não conhece, tá aí na descrição, o Otávio aposta na vitória dos Titans e os Titans indo pro Super Bowl. Eu acho que até por uma questão histórica, e aí não tem nada a ver com estatística, nada a ver. Por uma questão histórica, seria muito interessante ter um Super Bowl Chiefs e Packers, porque foi o primeiro Super Bowl da história lá em 1967, 68, né? O que acontece? Do outro lado, temos Packers e 49ers se enfrentando. E aí o bagulho é louco, cara. Primeiro de tudo, é a primeira vez que os 49ers jogam em casa uma final de conferência desde 2011, quando foram pro Super Bowl contra os Ravens e perderam, né? Muita gente achou que o jogo desse ano seria uma revanche, seria Ravens e 49ers jogando juntos ali, como foi nesse mesmo ano. Mas isso não aconteceu, os Ravens acabaram perdendo e os Packers ou os 49ers vão enfrentar os Titans e Chiefs. A questão aqui é a seguinte, Packers e 49ers, os dois terminaram a temporada 13-3. A gente falou mais dos 49ers, até pela surpresa, né? Tiveram a segunda escolha geral no draft passado e esse ano foram os primeiros classificados na NFC. Em segundos, os Packers. Os Packers também fizeram 13-3. O Matt LaFleur, técnico dos Packers, no seu primeiro ano, cara, isso é impressionante. Você pode pesquisar, eu fazendo a série do Guia pro Torcedor Iniciante, eu vi muito isso. Técnicos de primeiro ano fazem temporadas de transição, temporadas com bastante vitória, mas também bastante derrota muitas vezes, ou uma temporada horrível para acertar o time bem no ano que vem. O Matt LaFleur, que é um técnico jovem, fazer a sua primeira temporada tão bem assim mostra que não só ele é muito bom, mas o time melhorou, principalmente a defesa, com a secundária, com os irmãos Smith ali e tudo mais, mas a gente tem que pôr o crédito aí pro Aaron Rodgers também. Numa coletiva de imprensa depois do jogo contra o Seahawks, ele falou que tinha uma jogada lá, eu não lembro exatamente qual, que foi ele que desenhou. O Aaron Rodgers não é um quarterback de sistema que fala assim, faz o que eu fala o que eu faço aí e vambora. Não, ele é um cara que gosta do protagonismo, ele gosta de mudar jogadas na linha de scrimmage, ele gosta de criar variações, de expandir o playbook e tudo mais. O Matt LaFleur deu uma liberdade muito grande pra ele e tá sendo provado que tá dando certo. A questão qual que é? Dessas 3 derrotas dos Packers nessa temporada, uma delas foi um atropelo contra os 49ers. Olha só, as derrotas que os Packers tiveram esse ano foi contra os Eagles na semana 4, foi contra os Chargers na semana 9, o que foi bem bizarro, e aí contra os 49ers na semana 12, depois de voltar de uma semana de folga, uma derrota por 37-8 dos 49ers. Tem mais uma questão emocional aí, além da vingança por esse jogo de temporada regular. Lá em 2005, quando o Aaron Rodgers foi draftado, ele foi selecionado na escolha 24 pelos Packers. A primeira escolha geral era do time do lugar em que ele cresceu, que foi a Califórnia. San Francisco tinha a primeira escolha e não escolheu ele, escolheu um outro cara chamado Alex Smith. E o Aaron Rodgers ficou meio revoltado com isso e logo depois do draft ele falou, os 49ers vão se arrepender. É claro que eles já se enfrentaram em playoffs depois disso e os 49ers ganharam dos Packers. Em 2012, temporada de 2011, justamente esse jogo aí que eu falei que foi no divisional, né? Depois os 49ers iam pra final de conferência e Super Bowl, os 49ers ganharam por 45-31, o Colin Kaepernick, que era o quarterback e tudo mais. E a história vai antes, inclusive. Em 2001, os Packers ganharam dos 49ers num wild card. Em 1998, os 49ers ganharam dos Packers. Aí, em 1997, os Packers ganharam dos 49ers. Em 96, os Packers ganharam dos 49ers de novo, Brett Favre, em 1996. 95, os Packers ganharam dos 49ers de novo. Então, é parelho. É uma história de dois times muito clássicos e dois times muito históricos também, tá bom? Então, pessoal, vão ser 2 jogos absolutamente fenomenais. Esqueci de falar, o jogo Packers e 49ers é às 8h40 da noite, tá bom? A gente vai falar muito dos 2 jogos aqui, fique ligado no Instagram, no meu Twitter também, e eu vou aproveitar que começou uma baita chuva aqui, tá fazendo barulho, pra encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado pelo apoio de todos vocês, se você gostou, dê um gostei aí embaixo, se inscreva no canal, a gente se vê no domingo mesmo pra gente falar desses 2 jogos maravilhosos, tá bom? Grande abraço pra todos vocês, fui!